Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, bora lá então aqui a mais um episódio de MLB The Show 26 e eu comecei o episódio exatamente aqui deste ponto. Porquê? Porque eu estava a jogar aqui em Alpha alguns jogos e de repente o nosso treinador, que incrivelmente o treinador dos Norfolk Tides aqui no jogo, não sei se isto acontece na vida real, acho pouco provável, mas enfim, aqui no jogo o treinador dos Norfolk Tides é o Joe Torre, uma lenda dos New York Yankees que venceu 5 World Series com os Yankees. Enfim, eu acho, como eu já disse, acho 5 ou 3 ou 4, uma coisa assim. Enfim, ele venceu algumas World Series com os Yankees, é um treinador lendário nos Yankees, porque os Yankees já não venciam uma World Series há muitos e muitos anos até ele entrar, desde a década de 70 para aí, eu acho, não era? Acho que sim. Enfim, é um treinador lendário aqui no nosso jogo. Aparentemente ele está aqui na nossa equipa das Minor Leagues, os AAA dos Orioles. Acho difícil de acontecer. Até vou pesquisar quando terminar o episódio a ver se isso realmente acontece ou não. Provavelmente não. Há de ser para aqui, sei lá, o jogo automaticamente despediu alguém e o Joe Torre estava disponível e foram buscar o Joe Torre, talvez. Enfim, não tem a ver para o caso. Ele, o Joe Torre, acaba de nos informar que fomos chamados à MLB. Pois é. Primeira temporada. Estamos na segunda. Esta é a segunda temporada, ok. Segunda temporada da MLB, ou desculpem, de Minor Leagues. Logo no início da temporada, nos AAA, fomos chamados então ao The Show. Ao grande palco, para jogarmos então na equipa principal dos Orioles. Não estamos nada prontos, na minha opinião, não estamos nada prontos. Falta-nos muito power. Até este ponto da nossa temporada fizemos para aí 6 home runs. Já estamos no All-Star Break, ou próximos dos All-Star Break. Fizemos para aí 6 home runs ou coisa assim. Falta-nos muito power. Estamos com 62 de overall, muito fraco. Mas provavelmente os Orioles estão com problemas de shortstops. Não sei se eles despacharam agora esqueci-me do nome do shortstop dos Orioles. Enfim, que é uma máquina, não é? Mas pronto, vamos então continuar aqui. Calisto, estás pronto para viver o teu sonho? Eu acabei de ouvir do front office, que é lá a parte manager, do general manager e etc. Tu agora és um membro dos Baltimore Orioles. Parabéns, miúdo. Bem-vindo ao show. Olha aí, hein? Muito bom. Olha o Gunnar Anderson. Então, Tiago, eu sou o Gunnar Anderson e este é o Ryan Helsley. Enfim, é excelente conhecer-te. Exatamente o shortstop dos Orioles. O Gunnar Anderson. Parabéns e bem-vindo às grandes ligas. Obrigado, é excelente estar aqui. É um sonho tornado realidade, é verdade. Sonho tornado realidade. Craig Albernaz, o nosso treinador, quer falar contigo no seu escritório. Mas antes de ir para lá, eu quero apenas dizer-te que estou muito contente. Estamos todos muito felizes por estares aqui. Duvido um pouco, pelo menos o Gunnar Anderson, porque nós estamos obviamente a lutar pelo posto dele, pela posição dele, que é shortstop. A este nível, o que interessa mais é vencer jogos. Por isso, faz aquilo que puderes para ajudar o clube. Vem pronto para jogar, trabalhar duro e apenas fazer o teu melhor. Nós somos uma equipa e agora és parte disso. Portanto, fica a saber que nós estamos aqui para ti. Parece-te bem? Sim. Obrigado por dizeres tudo isso. Sim, obrigado. Eu planeio em criar um impacto imediatamente. Obrigado por dizer essas palavras. Gunnar Anderson. Sim, claro. Falo contigo mais tarde, Tiago. E aí está ele.
Tiago, Craig Albernaz, sou o Craig Albernaz, muito prazer em te conhecer, bem-vindo ao espetáculo, bem-vindo ao grande palco. Isto é um grande dia para ti, eu sei, portanto, como é que te estás a sentir? Um pouco, como é que eu dizer, overwhelmed, é tipo quando alguma coisa é demais para ti. Estou um pouco, não sei dizer a palavra exata em português, não me vem à cabeça, mas vocês perceberam o contexto, não é? Overwhelmed é quando alguém, tipo, parece que é demais para ele, aquela situação parece que é demasiado para ele, mas estou contente, I'm a little bit overwhelmed, para ser sincero, mas estou contente. Tipo, estou um pouco pressionado, tipo um pouco a pressão, é mais ou menos dentro desse contexto, tá? Sinto-me excelente, é aqui que eu mereço estar, ou é aqui que eu nasci para estar, sei lá. Enfim, vou ser um pouquinho mais, digamos que, ambicioso e dizer que é aqui que eu nasci para estar. É bom ouvir isso, Tiago. A parte mais difícil da tua jornada começa agora, mas acredita, tu pertences aqui, é um excelente primeiro passo. Como parte dos 100 top prospects, tu és uma grande parte do futuro desta organização, mas isto também vem com altas expectativas e muita pressão, óbvio, não é? Apenas lembra-te que isto ainda é o mesmo jogo que cresceste a jogar, portanto leva a coisa toda um passo de cada vez e tenta absorver o máximo que conseguires da experiência. Ok, o que nós queremos ver nos primeiros meses é se tu consegues ou não lidar com os teus falhanços, com os teus falhanços, com os teus erros e etc. Porque nós todos o conseguimos. Ok, ainda tens algum tempo para te ambientares, basicamente, para te ambientares aqui algum tempo aqui durante a temporada, para te ambientares aqui. Portanto, queremos que trabalhes no contacto e em fazeres alguns estragos a bater. A tua estreia ok, na tua estreia apenas faz o primeiro hit, que é sempre quando eles estão mais nervosos, né? Quando algum jogador de beisebol está mais nervoso, é realmente quando é que ele vai fazer aquele primeiro hit. Faz logo esse primeiro hit, que irás logo criar um grande burburinho, ou irás logo marcar a tua presença na MLB. Ok, eu sei que, enfim, estamos a pedir demasiado de ti, mas achas que consegues fazer isso, Tiago? Claro que sim, estás a duvidar? Boa, eu fico feliz por saber isso, por ouvir isso. Ok, melhor das sortes, Tiago, agora é tempo de mostrares ao mundo aquilo de que és capaz de fazer, ou aquilo de que és feito. Princesa, vai-te sentar ali, se acha. Network, Lauren Shahadi, Tom Verducci here with you in studio. It is always a big story when we get to witness a highly anticipated big league debut. And later today, Tom, one of baseball's top prospects, taking the field as a major leaguer for the very first time. Can't wait. I can't wait. I love these days. I get goosebumps. Same. I think about players with these kind of expectations get to the big leagues. Steven Strasburg, Bryce Harper, Paul Skeens. Sometimes, Lauren, you think, am I watching the first game of a future Hall of Famer? I know that's asking a lot, but this is the kind of talent we're talking about. Yeah, as highly touted as they come, but we know this in this game we love. It doesn't always translate. Everyone here is bigger, faster, stronger. Sure, there's also injuries that can come into play. You never know what's going to happen. But I can tell you, Laura, very few get to the big leagues with this kind of ability. This is a special one. I can't wait. And talent for days. We are rooting for him, and today is just the beginning. Ok. Ok, então basicamente eles disseram o seguinte:
Baltimore Orioles, Washington Nationals. Eles basicamente disseram o seguinte, amigos. Enfim, que é sempre. Espera, deixa-me só colocar pausa aqui, senão. Pá, vamos ver esta introdução, né? Aí está ele! Cowboy looking for his first big league hit right here. Ah, pois é. Olha para ele, olha para ele. Calma. Antes, primeiro, traduzir aquilo que aconteceu. Eles basicamente estavam a dizer que quando um top prospect entra ou vai fazer sua estreia na MLB é sempre um dia excitante e toda a gente quer ver porque pensam sempre: eu posso estar a ver o primeiro jogo de um futuro Hall of Famer. Ele depois diz que muitas coisas podem ocorrer, podem não tornar aquele jogador um Hall of Famer, como por exemplo lesões, ele não se ambientar ou simplesmente enfim, não ser tão bom como toda a gente pensava. Eles falaram nessas situações todas. Tiraram 3 nomes importantes, né, dos últimos anos que surgiram na MLB, top prospects, que foi o Stephen Strasburg dos Washington Nationals, que teve ali 2-3 anos de pico, depois morreu, acabou por desaparecer completamente. Toda a gente dizia que ele era possivelmente um futuro Hall of Famer, dos melhores top prospects pitchers que iriam aparecer nos últimos anos. Acabou que o Stephen Strasburg teve ali 2-3 anos no auge com os Nationals e acabou o Stephen Strasburg. E tinha um contrato bilionário com eles, que os Nationals acabaram por lhe fazer um contrato bilionário e até hoje ainda andam a pagá-lo, eu acho. E o Stephen Strasburg simplesmente nunca mais foi ninguém. E depois me mandaram também, deram o exemplo do Bryce Harper, não é? Que toda a gente conhece o Bryce Harper, não é? Que esse sim vingou e é um grande jogador. E disseram também o exemplo do Paul Skeens dos Pittsburgh Pirates, que obviamente que ainda é cedo para dizer se ele vai ter uma carreira longínqua e se vai ser um ganda pitcher. Para já é um ganda pitcher, é dos melhores pitchers da MLB, sem dúvida alguma, mas ainda está no início da carreira dele, tá? Enfim, é isso, foi isso que eles falaram, muito sobre isso, que não é fácil fazer transição para a MLB e etc, muito top prospect, muitos top prospects acabam por não se tornar aqueles que toda a gente esperava que eles fossem. E depois ali o Tom Verducci, acho que é esse o nome do senhor, eu acompanho muito Baseball Tonight e etc, essas coisas de beisebol, e acho que é o nome dele, se não estou em erro. Tom Verducci acabou dizendo que mas o nosso personagem é um jogador especial que tem tudo para vingar. Vamos ver se isso acontece ou não. Bom, bora lá. Primeiro at-bat aqui da MLB. This one in the air right field. Ai, que por pouco era uma bloop single. Fought off foul. Here's the 0-2. Gets a piece. Muito próximo. Got him looking for the Muito bom, muito bom, muito bom. strikeout number 8, Cowboy. Uma sweeper. Not a lot of traffic this inning, but he's Faz uma double ou melhor. with one swing. Pá, ele lançou muito bem, não há nada a dizer. Pitchers honest, even with 2 outs and no one on. First pitch swinging. Ball. 2 down, nobody on. Last half of inning number 5. Chopped left side. Caraca, que azar, meu. Fogo. Plenty of time. Epa. Ends the inning. 3 up, 3 down for the Orioles. Azar do caraça. So digging in, Brady House. On the ground to short. Estás a fazer.
Bounces into the outfield. That's a base hit. And that keeps the inning going. Bem, grande estreia. Hein? If you're the pitcher, you've got to go right at this guy. It's the number 9 hitter in the lineup. You can't be afraid of contact in this situation. Swings and misses. And the count 1-2. Vai lá, vai. Way inside. Ball. 3-2, 2 out, runner on first. A lot of movement in the infield. Hitter's got to stay focused on the pitch. And that's ball 4. And Walk. 2 outs. The go-ahead run is at second base. Não quis mesmo nada connosco. Back to the top of the order, Jackson Holliday. The next Não percebo o porquê, porque somos o nono batedor da lineup, mas pronto. on the ground to first. Elko takes it himself. They miss a big chance to take the lead. Back here in Baltimore, we're at the top of the 8th. Nasim Nunez digging in for the Nationals. Hardliner, and that's got extra bases written all over it. Vai que ele corre para caraças, mano. With a leadoff double, go-ahead runs in scoring position. Got it. With 2 strikes, I'm not going to leave this in the umpire's hands. I'm going to be aggressive. James Wood digging in for the Nationals. The Nats down to their final strike. Ai, bem. The ball game. Cowboy will always remember this game as his major league debut, even if he didn't do as well as he might have wanted. Yeah, and Boog, it's not like this predicts your MLB career. I mean, remember, Chris Bryant, Darryl Strawberry, and Troy Tulowitzki all went 0 for 4 with 3 strikeouts in their debuts. Things turned out fine for all. The Yeah. battle of the Beltway rolls on. Second Eu inning. estava a falar sobre alguns jogadores que, pá, na estreia da MLB não conseguiram fazer On nada. the ground. Cowboy. Zips it across. Got him. That's an One out. out in second. Set for the bottom of the 3rd and into the box for Baltimore. Cowboy trying to pick up his first knock in the big leagues. Pitch misses. Ball 1. In the air to left center. Bem batido, não vai sair nada daqui. And there's one away. Falta power, meu. Este tipo falta-lhe power. Nós estamos longe de estar prontos para estarmos na MLB, mas pronto. Could use a ground ball here. Something in the infield. Runner at first base. Get 2, get out of this. 2 on, 1 out. Cowboy thought that. Duvido pouco. Here comes a challenge. So the call will stand. Ah, é. One challenge remaining for them now. É sim, sem dúvida que é. Could be some action here on this next pitch. Couple runners on. Probably a challenge pitch coming. In the air to left. Pá, novamente bem batido, mas power não está cá. And there's Power não está cá. one down. Up now for Washington. Brady House. Up the middle. Oh, great grab on the dive. Vai, caraça! For some reason, as he reaches first, that's got to be an error. Cara, que cena estúpida, mano. Eu, cara, cliquei para ele largar a merda da bola, meu. Estás a brincar com a minha face ou quê? Caraças, meu. You've got to stay dialed in here. Look for anything in the dirt. Try your best to get in the scoring position. Comes up Ah, empty. oh. So now it's all about protect mode. Try to shorten up. Try to track the ball.
block it if you have to, as far as just a late swing that maybe you're not sure about, but some way. And that one gets away from Oh, idiota, se corre para a segunda base. Ai, ganda idiota, meu. swing and a miss, struck him out. Well, that high Welcome to the show. become such a staple as a strikeout pitch over the years, and what's so tough as a hitter is that you see it extremely well. The problem is the velocity and spin rate just happens to jump by you. This one's into the outfield, could be extra bases. And he's into second base with one away as the go-ahead run. 2 hits for him in this one, both for extra bases. Got to feel good about that. Now a huge at bat. Pegar a base. Vou tentar. Aí, bases cheias, meu. Winning run to the plate as a shot to end it right here. Yeah, Boog, and these are the moments hitters dream about. Time to make something. Bola tão boa, maluco. Ah, e era aqui. And takes low for ball one. Well, comfortable or not, these are the situations closers, they seem to live for. I mean, you get into some hot water, a jam, tough spot, whatever you want to call it, but this is where they earn their keep. The shortstop takes the ball. Line drive. Vai, cai. Makes the catch. Oh, mano, oh, sério, meu. Que dada porra, meu. Stranding the winning run on Caraças, mano. Cowboy. Heading Pá, sério, meu. Ganda estreia na porra da MLB, meu. When he's down, but that was a lousy game. Xiii. Pá, temos, sei lá quantas vezes bem, meu. Não sei, uma porra de um hit. Uma porra de um hit, caraça. So 2 down, Cowboy. The next to hit. Looking for his first big league hit right here. Caraças, mano. Let's go, Cowboy. And now the 0-1. Outside. Popped up. Elko. Grande idiota. And that's the 3rd out. Pá, 62 de overall, isto não tá, nunca estamos prontos para ir para a MLB com este overall, nem pensar. So the Baltimore Orioles are hovering around 500, about a third of the way into this season. And Singy for it. Oh, can't pick it up cleanly. Safe at first, no play. We'll see how they score this. Claramente é um erro, né? Aquilo claramente é erro. O homem não está mesmo nada pronto. Fogo. Sério, nem a bater, nem a... nem a bater, nem a coisa, nem a defender. Coisa horrível. They're right at the top of the list. Eu só andava a conseguir fazer hits, meu. Andava com dificuldades em fazer home runs e tudo. Porque ele não dá. That one is absolutely belted. Carrying well. Jump. Vai. Segue. É o primeiro hit, meu. Não conseguiu agarrar, não conseguiu. And they've got something brewing. Bora lá. Cowboy with his first major league. Caraca. Custou, mas finalmente apareceu. Congrats. Yeah, great moment for him and his family. A guy works so hard and has to wait so long for this to happen. And when it does, it can kind of be overwhelming, dude. You still have to stay locked in on the game, but... Ground ball up the middle. Stand up. Lays out, but he can't squeeze it. The run scores from third. It's 5-1. So runners at the corners, nobody out. Taylor Ward, the next to hit for the Orioles. O Taylor Ward está aqui. This one in the dirt. Well done behind the dish. Lefty out of the stretch, runners at first and third. Jumps, but it's off his glove. Still able to get it there in time. And that's out number 1 on a tough play. Vá lá, vocês podem fazer mais qualquer coisa, maluco. Jackson Holiday. 2-2 now. In the air, right field. Brings it in. Runner tags from third. That's a sacrifice fly. É bem, sac fly. 5-2. Faz RBI.
This one chopped on the ground, but foul. Well, all eyes on the double play ball in this spot. No better way to get out of this inning. 2 on, 1 out. Ball one. Oh, he hit him. And that got him pretty flush. Roubou-me um RBI. Um RBI é fácil, que era só fazer um saco fly. Oh my god. Até nisto estou com azar hoje. Oh. Maluco, tens 3 homens na base, um fora. Vais dar a luz de deixá-lo fazer um strikeout, meu. A ganda burra, perdes o jogo, mano. Ah, normal, meu. Idiota da porra, meu. Podia ser strikeout, podia, mas pelo menos tentavas bater na porra da bola, mano. All loaded up. Jackson Holiday, the next to hit for the Orioles. Swing. Caraca. House should have this one. Brings it in. That is the inning. So bases all loaded up. Tim Elko digging in for the Nationals. Swing at a ground ball. Glove flip for one. Double. Ai, bem. Killing down the inning. Last half of the man at first with 1 gone. Cowboy, the next to hit for the Orioles. Swing and a miss. Ugly swing. Grande idiota. Here's a run-scoring opportunity. You definitely got to push something across because it's not going to get any easier. You get to the 9th, get a lockdown closer. Oh my god. Dois swings estúpidos para caraças, meu. Keeps the at-bat going with a foul ball. Lefty continues to work, but the closer getting loose in the bullpen. Agora tem que proteger, não? Clearly trying to stay back a little bit longer for that changeup as he fouls that fastball back. The shortstop takes the ball. In the air, left field. Takes it in for the out. Oh, não sai nada, cara. Ele é demasiado ruim. Cowboy with a special moment in this one, collecting his first hit at the major league level. Yeah, that's an amazing feeling, Boog. I know I'll never forget picking up. Nosso player é demasiado ruim, mano. Demasiado ruim. Não devia estar aí. I know, it makes me sound old, huh? Congrats to him. I bet he's got a spot on the mantle picked out for that ball. Não. Não estamos nada prontos para isto, para estar ali. Mesmo nada prontos. Deixa-me vir aqui. Bom, vamos aumentar aqui o contacto, o power. Vou aumentar até bastante aqui o power, um pouquinho mais o contacto, dá. Speed também é importante. Tá bom. Ok, vamos para 64 de overall, já é bem melhor. Mas obviamente que ainda não chega, não. Nada mesmo. Para estar na MLB, muito fraco. Eu nunca, tipo, vamos imaginar, isto é o jogador, isto é um overall que dá ao jogador, ou seja, o quanto ele é bom, certo? Eu nunca, sendo uma equipa de beisebol, depende também do como os Orioles estão aqui, né? Provavelmente eles estão a passar um mau bocado, presumo eu. Eles estão em terceiro lugar, até não estão assim muito mal. Estão assim muito mal. Não estão bons, mas também não estão assim muito mal. Mas pronto, eu nunca, se fosse um treinador, ia chamar um jogador que tivesse 64 do overall. Tipo, queria dizer o quê? Que ele não estava nem próximo de estar pronto para dar a MLB. Mas pronto. Deixa-me dar aqui um save. Amigos, eu vou ficando por aqui. Estamos com 30 minutinhos de episódio. Este episódio era mesmo só para nós. Chegámos a MLB, basicamente testámos aqui a MLB, e vai ser complicado, né? Principalmente com o overall que estamos. Mas pronto, amigos, eu vou ficando por aqui então. No próximo episódio vamos regressar. Deixa-me ver aqui. No
próximo episódio vamos regressar aqui nesta altura, aqui próximo dos All-Stars. Aliás, sim, basicamente podemos fazer uma pausa aqui para eu vos dar então, para eu vos dizer, para eu vos mostrar como é que está a correr a nossa temporada até agora. Porquê? Porque também não vale assim muito a pena. Nós não vamos ser chamados aos All-Stars, com certeza. Só se formos chamados para os Futures Game, talvez até aconteça. Mas pronto, sim, vamos parar aqui nos All-Stars. Próximo episódio continuamos a partir deste ponto então. Aqui dos All-Stars e depois logo vamos ver então como é que vai correr o resto da temporada. Pá, para já é isso, eu vou jogando em off. Não tenho muitas expectativas porque o overall dele está muito abaixo. Eu acho que nunca fui chamado a MLB, tenho essa impressão. Como nos MLBs anteriores, pá, se alguém acompanhou para aí, que saiba, que me diga, mas eu acho que nunca fui chamado a MLB com tão pouco de overall, sempre foi 70 e tal para cima. 73, 74, mesmo assim já é forçar um pouquinho. Mas a partir de 75, ok, já estás ali num patamar, ok. Um patamar, és um jogador já mediano. 75 de overall, és um jogador mediano. Agora 64 é muito pouco. Amigos, deixem o likezinho, estamos juntos, fiquem bem, tchau. Até à próxima.